SBT Esportes Vale. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E Exboliche em São José, no Vale Sul Shopping, e em Taubaté, no Via Vale Garden. Boa noite, está começando o SBT Esportes Vale agora com novidade, gostei, o apito inicial. Que começa o jogo, Brunão, solta lá o apito do juiz. Sensacional, é isso aí. E tá começando o programa de hoje, programa desta quinta-feira, que é claro, eu quero a sua participação através do 12991848566, 12991848566. A gente teve rodada do Campeonato Brasileiro ontem, pois é, rapaz. Alô, torcedor corintiano. O que aconteceu? Conta pra mim. Um jogo em que se esperava muito, até porque o Corinthians teve tempo para se preparar. O Corinthians jogou em casa e ainda assim frustrou os torcedores que estavam lá acompanhando a partida. A gente já tá até vendo alguns lances, eu já vou chamar a história desse jogo. Mas enfim, o Felipão tá ali. Felipão, boa noite pra você. Boa noite. Tem estreia no seu time hoje. Não tô muito animado não, fala bem não. O torcedor São Paulino vai ver a estreia de Roger Machado, enfim, muito interessante tudo que vai acontecer nessa rodada. Mas antes, bora assistir então o que aconteceu no jogo do Corinthians. Pode soltar. O Corinthians recebeu o Curitiba na Neoquímica Arena. E como esperado, os mandantes começaram pressionando para fazer valer o apoio da torcida. Mas com o passar do tempo, o bom rendimento caiu e viram os paranaenses crescerem na partida. Aos 27 minutos, o Alisson fez um passe em profundidade. Gabriel Paulista falhou e a bola sobrou para Pedro Rocha, que driblou o Hugo Souza e marcou o gol. Mas a felicidade durou pouco, já que o Bandeira anulou o lance por impedimento. Mas o Curitiba manteve atacando, buscando abrir o placar. Até que aos 36, Josué cobrou o escanteio. Jaci se livrou da marcação, apareceu livre para subir mais alto que todo mundo na área e cabecear forte. A bola ainda bateu na trave antes de entrar e colocar os visitantes na frente do marcador. 1-0. O Corinthians sentiu o gol e viu o Coxa crescer na partida, criando chances atrás de chances. Os mandantes até chegavam, mas não levavam perigo ao goleiro adversário. Sem dificuldades na defesa, o Curitiba foi se aventurando no ataque. Até que aos 7 minutos do segundo tempo, depois de uma bela troca de passes pelo lado esquerdo, Josué cruzou de primeira, encontrando Lucas Ronier, sozinho na área. O atacante antecipou a saída do goleiro Hugo Souza e, de cabeça, marcou o segundo dos curitibanos. 2-0. Sem criatividade no ataque, o Corinthians finalizava de longa distância, mas a defesa bem postada se dava melhor. Quando o chute não batia na defesa, a bola passava longe do gol. A cobrança e o barulho no estádio aumentavam conforme o passar dos minutos, mas a falta de pontaria castigava os torcedores. Se na finalização de longa distância não acertavam o gol, na bola parada também mostrava que a noite não era preta e branca. O Coxa recuou o time e chegou no ataque uma vez ou outra, e quando tinha oportunidade, levava perigo para a zaga corintiana. Por mais que os mandantes tentassem, não conseguiram furar o bloqueio dos visitantes. Final de jogo, Corinthians 0, Curitiba 2. Eu acho que assim, esse segundo gol do Curitiba é basicamente o retrato do jogo de ontem. A gente tá vendo aí, foi uma jogada em que deixou literalmente os jogadores do Corinthians perdidos e que até começaram. O Corinthians teve aí 7, 8 minutos que conseguiu tocar a bola, mas depois não aconteceu mais nada. O torcedor esperava muito desse time, dessa volta pós-Paulistão, em que o time, de fato, Dorival tinha reclamado muito da agenda, da sequência de jogos. E aí, qual será a desculpa de Dorival Júnior agora? Lingard estava assistindo. Lingard estava assistindo, não só assistindo, como foi homenageado pelos torcedores. Homenageado sem jogar? Pois é, foi homenageado sem jogar. Fizeram um bandeirão pro Lingard. E aí, só que quem saiu feliz
Foi o time... Olha que jogadaça essa. Os passes de primeira geralmente quebram a linha de marcação, só que aí tinha um atleta sozinho. O Bidu tentou cortar ali no meio da área, pouco pôde fazer. O passe do Pedro Rocha ali. O Pedro Rocha jogou comigo no Juventus da Moca lá em 2014 e ele fez um dos gols mais bonitos que eu já presenciei em um estádio de futebol. Ele chapelou lá na Javari. Isso aqui quem lembra, quem conhece a Rua Javari sabe o saudosismo que tem lá. E lá a gente já sabia que ele era diferente, tá aí no Coritiba, passou pelo Grêmio, se não me engano. E aí alguns lances do Corinthians que também, o que a gente vê aqui é o retrato do que foi o jogo. Talvez a jogada elástica e mais bonita do Corinthians tenha sido a bicicleta ali do Garro. De longe, sem assustar ninguém. Depois o Dorival fez algumas alterações, coloca Pedro Raul. E quando entra Pedro Raul em campo, eu fico imaginando o rosto, a cara do torcedor corintiano. Agora que não vai, pode falar. E pra você, Breno Bidon e Garro jogam juntos? Então, né, eu a princípio achava que sim, que jogariam juntos Breno Bidon e Garro, que são dois jogadores que quando estão vivendo uma boa fase, tem que estar junto. Mas faz tempo até, né, que não tem encaixado, não tem dado liga. Ainda, claro, vai vir o Lingard, talvez vai ser utilizado. Ontem o Marroquino estreou pelo Corinthians, pouco pegou na bola. E aí, o Felipão falou que tem que dar Lingard no time. Ô, Felipão, aí você me quebra, porque eu tô num raciocínio. Eu tô aqui raciocinando com o telespectador, você me solta uma dessa aí. E aí, eu até me perdi o que eu ia falar aqui. É um ano. Marroquino, esse treino foi boa? Ó, não foi boa. Ele mal tocou na bola, não teve oportunidade de mostrar. Eu acho que ele tá previsto para jogar de 10 a 15 minutos por enquanto. Mas o que acontece? Era um jogo muito importante pro Corinthians ganhar, por quê? Quanto mais somar ponto agora, antes de começar a Libertadores, Copa do Brasil, melhor. Porque depois vai ter que dividir o elenco e escolher uma competição. Basicamente isso. E tem a Libertadores, que imagino eu, que é uma das grandes prioridades do Corinthians esse ano. Voltando à fase de grupos, enfim, o Dorival precisa definir de fato esse time titular do Corinthians. E o Yuri Alberto faz muita falta nesse time aqui, mas precisa saber que o torcedor também não quer passar o que passa nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, sempre sofrendo e ficando na segunda parte da tabela, tirando o ano que fez aquela arrancada espetacular, mas ainda assim estava brigando para não cair. E não é isso que o Corinthians, ou principalmente o torcedor corintiano, quer ver esse ano. Vamos lá que tem rodada do Campeonato Brasileiro hoje também. Hoje tem Vasco da Gama e Palmeiras. Eles vão se enfrentar daqui a pouquinho, 7h30, lá em São Januário. Brunão, coloca o hino do Verdão aí para os torcedores palmeirenses. A partida vai marcar a estreia dele, Renato Gaúcho, no comando do Cruz Maltino. A equipe é a lanterna do campeonato, com somente um pontinho conquistado em 4 jogos. E o Palmeiras chega para o confronto após conquistar aí o título do Paulistão no último domingo, com muita confiança. Ganhou do Novo Horizontino por 2-1. E o Alviverde, se eu não me engano, é o líder ainda, hein, ô Felipão? Tá com 10 pontos, tá invicto no Campeonato Brasileiro. E desde a final da Libertadores de 2021, Abel Ferreira e Renato Gaúcho se enfrentaram 5 vezes. São 2 vitórias para cada e um empate. O equilíbrio é a marca de 2 treinadores que têm marcas de expressão no futebol brasileiro. Renato e Abel são os 2... Olha só que informação interessante. São os 2 profissionais com mais vitórias no país nos últimos 10 anos. 282 e 237 triunfos, respectivamente. Tem que respeitar esses treinadores, hein? Que sequência absurda. Dito isso, 3-0 pro Palmeiras. Então, pra mim é muito difícil o Vasco ganhar do Palmeiras hoje. A estreia do Renato Gaúcho, legal, bacana, mas E a volta do Paulinho. A volta do Paulinho. Pois é, que pra mim é um jogador que a hora que tiver essa sequência de jogos vai ajudar ainda mais. Joga muita bola, né? Se lesionou, enfim, mas vai ajudar muito o Palmeiras esse ano. Por um outro lado, você tem um Vasco que é a lanterna do campeonato, não tá jogando bem. É a estreia do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho sabe muito bem lidar com situações adversas. Ô, Felipão, a gente pode dizer que é o duelo das pontas, né? Um em cada ponta. Um aqui e outro aqui, né? Primeiro contra o último, rapaz. Vamos ver, né? Mas pra mim, quem vence hoje é o Palmeiras. E eu já falei o meu palpite aqui, que eu não vou ficar em cima do muro. E vou palpitar nesse próximo jogo que eu vou comentar com vocês, que é o jogo do São Paulo e Chapecoense, que se enfrentam um pouco mais tarde, às 8 horas, lá no Canindé.
o tricolor chega à 5ª rodada do Brasileirão com um novo técnico. Alguns dias depois da eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras, Hernan Crespo foi demitido e aí no dia seguinte o Roger Machado chegou. O treinador estreia depois de apenas 2 dias de treinamentos. O São Paulo, apesar da troca no comando técnico, vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. O time é o vice-líder da competição com 10 pontos também, mesma pontuação do Palmeiras. O São Paulo terá força máxima para o confronto contra a Chapecoense. Então vai contar com Lucas, Luciano, enfim, ele vai poder utilizar todos os jogadores ali para, quem sabe, vencer a Chape. É jogo fácil? Não é, mas para mim o São Paulo vence também na estreia do Roger Machado, embora divida muitas opiniões desse novo treinador. E eu diria que a maioria dos torcedores talvez não tenham gostado, mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser esse trabalho. O retrospecto no Internacional é muito ruim, muito abaixo de um grande treinador, mas a gente sabe que é assim, né? Às vezes não se encaixou, não deu liga num time, pode chegar em outro e fazer a diferença. Vamos ver. Tá feliz com a estreia do Roger Machado, Felipão? Tô apreensivo, cara. Então vamos... Eu tava vendo umas estatísticas, o Roger Machado na carreira tem 240 vitórias. Se somar empate e derrota, ele tem 260. Então fica puxado, né? Vamos ver o que vai acontecer. O bom do futebol é isso. Às vezes a gente acha uma coisa e vai lá e é totalmente outra. Vamos dar uma olhada nos outros jogos da rodada. Olha aí, o Atlético Mineiro venceu o Inter por 1-0, o Bahia empatou. O Flamengo, no reencontro de Gerson e o Flamengo melhor pro Flamengo, que teve uma boa partida do Lucas Paquetá também, hein, que tá de olho na seleção. O Mengão ganhou por 2-0, o Remo tá jogando agora, 10 minutinhos de jogo contra o Fluminense, e às 9h30 tem Grêmio, Red Bull, e aquele jogo adiado por conta da Libertadores acontece do Botafogo e Atlético Paranaense só no dia 29. E a tabela está assim, ó. Palmeiras líder, São Paulo no vice-líder e ainda vão jogar. Vem Bahia, Flamengo, Coritiba, Fluminense, Atlético Paranaense e Corinthians, com 5 jogos já, ó. Bragantino e Grêmio. E do outro lado, vamos ver como é que tá. Mirassol, Chapecoense, Atlético Mineiro, Santos, Vitória, Botafogo, Remo, Internacional, Cruzeiro e Vasco da Gama. Santos tá ali e é o clássico do final de semana, né? Corinthians e Santos vão se enfrentar. Existe a expectativa, inclusive, pela volta de Neymar, mais uma volta de Neymar aos gramados, mas enfim, põe de novo a tabela aí, ô Felipão. Aí o G4 está sendo formado por Remo, Internacional, Cruzeiro e o último Vasco da Gama. E agora eu quero falar com você que está se sentindo sem energia, cansado, sem disposição. Com o passar dos anos, o corpo começa a dar sinais. O vigor já não acompanha o ritmo da mente. Isso é porque a testosterona está baixa, o hormônio essencial para recuperar a sua força e libido. Já anota esse telefone aí, 0800 000 4927. A falta de energia e disposição pode acabar afetando o seu desempenho e até a sua confiança, mas isso precisa mudar. E pensando nisso, a Eclat Gold apresenta o novo Eclat for Sex, um suplemento em pó 100% natural com uma combinação poderosa de ingredientes: fenogrego, guaraná, arginina, boro e taurina. O Eclat for Sex aumenta a sua testosterona livre com apenas uma dose por dia. Então já aproveita e liga 0800 000 4927. Vamos conferir essa mensagem. Exatamente, e Eclat for Sex é pra você que não abre mão de ser o melhor. Nada de 5, 7 minutos não, aquele jogaço. É pra deixar esse momento marcado na mente de quem você ama. E essa fórmula é exclusiva com nanotecnologia, um dos ativos mais estudados no mundo. A arginina, que é vasodilatador, auxilia na circulação para trazer mais disposição, energia, duração, resistência e intensidade. Fenogrego, um dos ativos mais estudados no mundo. Boro, cafeína, taurina, uma explosão de vitalidade. Ligue agora no telefone aqui na tela para você que é jogador 10 e não abre mão de ser o melhor. Viu aí, jogador? Essa combinação atua de dentro para fora, te ajudando a se sentir mais ativo, com mais força, desejo e confiança. O resultado: mais testosterona e mais energia. É para você aproveitar cada momento da vida, inclusive os mais íntimos. E os primeiros 100 que ligarem levam esse lindo relógio inteligente, o famoso smartwatch, para casa. Tá aqui na tela. É imperdível! Eclat for Sex é ideal para quem quer continuar se sentindo forte, ativo e cheio de energia, mesmo com o passar dos anos. Mais força, mais energia, mais virilidade. Eclat Gold, sua força, seu Eclat.
Bom, é isso aí. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá participando. Boa noite, Lucas. Estou firme aqui assistindo o seu programa. Eliane de São José dos Campos. Eliane, um beijo pra você. Obrigado. A galera pediu o hino do Palmeiras, a gente colocou, tá certo. Ó, o programa hoje, top demais. Thalita, um beijo pra você que participa, sua mãe também que sempre participa com a gente. Boa noite, Lucas. Deus abençoe vocês aí. Estou firme aqui assistindo o seu programa. É isso aí. Vocês vão participando. Eu vou por um rápido intervalo. Na volta tem muito assunto e tem uma suposta lista aí que vazou dos convocados para a Copa. Será? Já já tô de volta. SBT Esportes Vale. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E Ex-Boliche em São José, no Vale Sul Shopping, e em Taubaté, no Via Vale Garden. Atenção, São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba. Mirage Circos pela primeira vez na cidade. Grande estreia, quinta-feira, dia 2 de abril. Vendas liberadas no site. Garanta já o seu lugar. miragecircos.com.br. Eu, Marcos Frota, estarei presente. Tô te esperando. Comprar carro tá pesado pro bolso. Seminovo certo! Qualidade! Economia! Negociação! Renault desconto de 10 mil! Tá barato, tá barato, tá barato! Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro do Vale! Sua família, minha família, seus amigos, meus amigos. Felicidade e alegria, vou pro Yax. Se vai ter confraternização, precisa ser memorável. Se for pra ter comida, tem que dar água na boca. Se vai ter diversão, tem que ser incrível. E se com boliche, tem que ser IEX. IEX, perfeito para empresas, famílias e amigos. Reserve sua festa agora. Vai ser inesquecível. Vai ser IEX. Yax, Yax, Yax. Oh, Yax. Amigo, me vê um Vale Cap e me fala uma coisa. Porque eu conheço muitos ganhadores do Vale Cap e nenhum dos outros. Porque o Vale Cap só vende no Vale do Paraíba e litoral. São menos pessoas concorrendo. Ah, é verdade. Então me vê dois, porque essa semana eu vou ganhar. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil reais de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Estamos de volta com o SBT Esportes Vale. Olha só, atenção, você que pratica atividade física, hein? Busca uma vida mais saudável e com mais qualidade. Escuta isso que eu vou falar para você. A Casa Verde é referência em produtos naturais e suplementos para quem quer cuidar do corpo e da mente. Na Casa Verde você encontra uma linha completa de produtos naturais, suplementos e soluções que auxiliam no estresse do dia a dia, ansiedade e até insônia, trazendo mais equilíbrio e bem-estar. E se você treina pesado e vem sofrendo com dores articulares, pode confiar. Na Casa Verde você encontra o produto certo para melhorar a sua performance e garantir mais qualidade de vida. A Casa Verde está em 2 endereços, já anota aí. No Buriti Shopping Piso 2, em Guaratinguetá, e também na Rua Doutor Pompílio Mercadante 203, no centro de Jacareí. E aproveita para seguir no Instagram, @CasaVerdeOficial, e descubra um novo jeito de viver bem. Casa Verde, saúde, equilíbrio e qualidade de vida todos os dias. Um abraço para os meus amigos da Casa Verde, pessoal sensacional. Inclusive, eu sugiro que alguns jogadores do Corinthians comecem a utilizar os suplementos da Casa Verde, que vai ajudar bastante, viu? Olha só, deixa eu mandar um beijo especial para a Lori, que está aqui assistindo, ó, que bacana, lá da praia de Maranduba, em Ubatuba. Ô, Lori, um beijo para você, obrigado, viu? Uma pessoa excepcional que eu tive a oportunidade de conhecer lá na gravação de um amigo meu, do Kelvin Araújo. Lori, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Um dia eu quero você aqui acompanhando o programa de dentro do estúdio, hein? Quero só ver. Olha só, teremos novas regras de arbitragem depois da Copa e eu explico para vocês agora. Coloca pra Copa. E já pra Copa, né? Vale pra Copa e depois vai ter a continuidade. Tá assim, então. O que vai mudar, né, na Copa do Mundo, essas novas regras e depois, então, para ser aplicada nos campeonatos? Começando com cobrança de lateral. Você sabe cobrar lateral, ô Felipe? Você tinha que fazer reversão com você? Não, tinha uma época que eu era lateral, pô. Ah, você era lateral? Comecei como lateral, depois fui pra volante. E depois foi pro banco? É. Não, mas tá bom. Tem que começar. Depois fui pra aposentadoria.
Tá tudo certo. Fez um golaço no Martins Pereira. O que vai mudar? A partir da contagem do árbitro, demorou mais de 5 segundos para cobrar, é reversão. Ou seja, vai ter que deixar o coleguinha do outro time cobrar a lateral. Isso tudo é, obviamente, tentando diminuir a cera entre os jogadores. Tiro de meta dos goleiros, obviamente, a partir da contagem do árbitro, demorou mais de 5 segundos a escanteio para o time adversário. Ou seja, olha só, se for fazer uma cera no tiro de meta, pode se transformar num escanteio. Se sofrer um gol dessa forma, vai doer na consciência. Rapaz do céu, acabou aquele negócio agora de pegar a bola, dar 50 passos para trás. Enfim, parece que... Vai ser outro. Vai ter um outro. Literalmente, vai mudar o campeonato. Substituições. O jogador terá 10 segundos para sair, quando a placa for erguida. Se não sair, quem for entrar irá esperar 1 minuto do lado de fora de campo, ou seja, vai atrasar a entrada do jogador que está esperando, vai causar ali, que coisa, hein? Mas eu acho bom esse tipo de regra. A regra do atendimento médico, qualquer jogador, exceto o goleiro que for atendido pelos médicos, ficará 1 minuto fora de campo, ou seja, caiu, vai ter que sair de campo e ser atendido fora. O VAR em escanteios. O VAR poderá corrigir sem revisão no monitor se acontecer uma marcação equivocada no escanteio ou tiro de meta. Particularmente eu achei bem interessante essa aqui, né? Às vezes é marcado um escanteio que não foi escanteio, acaba saindo um gol, existe toda aquela reclamação e obviamente que a gente espera também que essas regras sejam ágeis na hora de ser avaliado todo esse tipo de jogada. E VAR no segundo cartão amarelo. O VAR poderá intervir se acontecer algum erro em expulsão por segundo amarelo. Gostei também, claro, visando na melhora. E a gente tem que lembrar que todas essas regras com VAR, principalmente aqui no Brasil, eu espero que haja um profissionalismo e que seja tudo muito rápido. Coloca aí, está aí, ó, vocês estão vendo aí. Essas regras já serão aplicadas na Copa do Mundo de 2026. E atenção, você do Vale do Paraíba que é fã de esporte e não aguenta mais ficar jogado no sofá no final de semana. A rotina tá pesada, o estresse bateu. Então presta atenção nessa dica de ouro da Panoramas Adventure. Eles montaram excursões VIPs saindo aqui do Vale, direto pro Paraíso de Ubatuba, com tudo incluso. Pois é, sabe aquela viagem que você não precisa se preocupar com bater pneu, procurar pousada, dirigir ou fazer o roteiro? Pois é, eles resolvem absolutamente tudo para você e para sua família. Tem pacote com passeio exclusivo de catamarã, lancha, trilhas alucinantes na Mata Atlântica e até rapel em uma cachoeira de 60 metros para quem curte uma adrenalina de verdade. E olha só, atenção, hein? Para o próximo final de semana, dias 20 a 22 de março, eles acabaram de liberar as últimas vagas para o pacote Lagoinha, pousada top com piscina, ar-condicionado e, claro, muita natureza. E não pesa no seu bolso não, viu? A Panoramas vai facilitar tudo, dá para parcelar no cartão e até no Pix parcelado. É molezinha? Faz o seguinte agora, já aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui que tá aparecendo na tela, você vai cair direto no WhatsApp exclusivo da Panoramas Adventure, chama a equipe lá agora, tira todas as suas dúvidas e garante a sua vaga antes que esgote. Fuja da rotina com a Panoramas Adventure. Eu adoro quando a gente tem a oportunidade de sair um pouco da nossa rotina, e muito legal ter empresas como Panorama Adventures que ajudam em tudo, né? Que eu também não gosto de ter dor de cabeça com roteiro. Tá, Felipão, na sua casa, por exemplo, quem que cuida de roteiro quando vocês vão viajar? Roteiro sou eu. Agora não precisa mais se preocupar porque tem a Panoramas Adventure. Tá vendo? Eu tenho a solução pra você. Eu falo pra você que a gente apresenta coisas boas. Olha só, tá chegando ela, a próxima data FIFA. Pode rodar. O técnico Carlo Ancelotti anuncia a convocação para os amistosos do fim do mês contra a França e a Croácia. 2 testes pesados contra as seleções europeias que já tem cara de ensaio geral para 2026. A base do grupo já está bem desenhada. Existem convicções claras na cabeça do treinador, mas o futebol, imprevisível como sempre, também impõe desafios. O caso mais sensível é o de Rodrigo. O atacante sofreu uma grave lesão no joelho, com rompimento de ligamento e deve voltar a jogar só no ano que vem. Um golpe duro a menos de 100 dias do Mundial. Nas redes sociais, Rodrigo desabafou. Um dos piores dias da minha vida, o quanto eu sempre temi essa lesão.
Talvez a vida tenha sido um pouco cruel comigo ultimamente. Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, e que me impede de fazer o que mais amo por um certo tempo. Estou fora do restante da temporada com meu clube e fora da Copa do Mundo com meu país. Um sonho que todos sabem o quanto significa para mim. Outro que vive a incerteza é Neymar. Apesar de ter voltado a jogar com o Santos, as condições físicas dele é que vão dizer se terá condições de fazer parte do grupo. Mas há também quem viva o entusiasmo, liderança do grupo, com credenciais já para os duelos contra a França e a Croácia. Marcel Desailly, ex-jogador da seleção francesa e campeão mundial em 1998, em cima do Brasil, falou que a nossa seleção tem grandes jogadores e que espera uma equipe forte nessa nova Copa do Mundo. E ele aponta a França e Portugal como favoritos. Para o Brasil, a Copa do Mundo começa aqui, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No dia 13 de junho, a seleção entra em campo contra o Marrocos, em um dos duelos mais aguardados da primeira rodada. Até lá, cada convocação, cada amistoso, cada minuto em campo vão contar. Em ano de Copa, o cuidado é redobrado, já que o maior adversário de um jogador pode ser uma lesão. E o Brasil sabe que para ir longe é preciso chegar inteiro. Então, aí eu vou voltar naquele assunto que eu já comentei algumas vezes. Se o principal adversário de um jogador pode ser a lesão, por que marcar um amistoso, Felipão, 5 dias antes do início da Copa do Mundo? 2 amistosos, né? 2? E depois no Egito. Exatamente, pra mim algumas coisas não tem explicação, mas tudo bem. Deixa eu ler as mensagens de vocês. Você aí de casa, que é o meu comentarista aqui, tá participando. E se você ainda não participou, pode mandar sua mensagem no 12991848566. Faça igual o Edmilson Bassi. Boa noite, Lucas. SBT Esportes está show. Você manda mensagem, eu já leio aqui na hora. Isso que é o mais legal. Estão pedindo aqui, coloca o hino do Palmeiras. Vamos colocar o hino do Palmeiras, então, para os palmeirenses. Aí, ó, vão entrar em campo daqui 4 minutinhos. Tem muitos palmeirenses na nossa audiência. Que legal, obrigado, viu? Boa noite, Lucas. Eu, Simone, do bairro Pousada do Vale. Eu assisto todos os dias seu programa SBT Esportes. Um abraço para você e para toda a sua equipe. A Valéria de Campos do Jordão também tá mandando mensagem pra gente. Boa noite, Lucas. Valéria, tá muito frio por aí. Aqui em São José dos Campos tá um friozinho, viu? Olha só, eu falei pra vocês no começo do programa que eu tinha aqui uma suposta lista de Ancelotti. Ela vazou. Claro, não é oficial, não está definido, mas temos algum norte, eu diria. Por exemplo, garantidos. Aí você vai vendo se você gosta, se te agrada essa lista. Ó, Alisson, que deve ser o titular, imagino eu, tá garantido. Éder Militão, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, que tá no Arsenal. O Arsenal que tá fazendo uma temporada brilhante. O Alexandre do Flamengo. Casemiro, que é uma das bases, inclusive, dessa seleção. Bruno Guimarães, Newcastle. Estevão, Chelsea. Vini Júnior, Matheus Cunha e Rafinha. Esses, supostamente, estariam garantidos na Copa do Mundo. E assim, né? Vai levantar algumas dúvidas. Claro que vai ter gente que não vai gostar. Quem você discorda dessa lista aí? Quem você acha que não deveria? Rapaz, Danilo do Flamengo, não sei se eu colocaria como garantido. E nem Alexandre. E nem, justamente, nem Matheus Cunha. Vamos lá, se for pra levar o Matheus Cunha, leva o Neymar com meia perna. Olha só, passaporte quase carimbado. O Wesley tá no Roma. O Lucas Paquetá voltou pro Flamengo agora. Será? O João Pedro do Chelsea, pra mim, joga muita bola. O Gabriel Martinelli, que também fez uma partidaça de Champions. Foi um jogo morno? Foi, mas ele foi muito bem. E o Richarlison, que é outro que eu falo, mais uma! Só o Richarlison. Justamente, chegou agora, mas não tá voando. Então, assim, dá tempo de dar oportunidade para outros. Bem cotados, Hugo Souza do Corinthians, Douglas Santos do Zenit e Luiz Henrique do Zenit. Bom jogador. Não dá pra... A gente não tem o Ederson, né, nessa suposta lista aí de goleiros. Tem o Alisson ali como garantido. Ok, eu também acho. Eu acho que
É que agora não vai, mas o Brasão merece uma oportunidade de possíveis surpresas. O Bremer, Danilo, Gabriel Sará, o Endrick, que eu acho que tinha que estar como bem cotado ali, o Ryan, que ia ser uma grata surpresa, e o Igor Thiago. Enfim, né? Vocês viram que o Neymar não tá nessa lista. Eu discordei mais dos garantidos do que o resto. Eu acho que daqui pra cá tá legal, dá pra gente analisar, agora aqui realmente, tomara que não seja, eu acredito que obviamente não é oficial ainda, porque ele não convocou. Vamos ver o que ele vai fazer na semana que vem. Será que Neymar vai? Será que não vai? Será que o Neymar vai jogar contra o Corinthians? Enfim, isso a gente vai descobrir com o tempo e logo nos próximos dias. E falando em tempo, o nosso tá acabando. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Esse foi o SBT Esportes Vale de hoje, você sabe muito bem, a melhor jogada é aqui. Tchau, até amanhã.